Olá pessoal, aqui é o professor Nelson Amado e hoje a gente vai falar sobre um tema que atormenta muita gente. Por que parece tão difícil aprender matemática? Se você sente que nada funciona, você tenta estudar aqui de um método ou outro e não chega a nenhum progresso, este vídeo é para você. Neste vídeo a gente vai tentar identificar os principais motivos que podem estar bloqueando o seu aprendizado e, mais importante, vou te mostrar como é que a gente pode fazer para acabar superando cada um deles. Lembre-se que nessa jornada de tentar aprender matemática, você não está sozinho. E muitos estudantes, eles enfrentam diversas dificuldades. Mas o que vai acabar definindo o sucesso de vocês vai ser a maneira como você lida com eles. Então, vamos para cada um dos problemas que eu separei para a gente poder comentar nesse vídeo de hoje. Já peço para você deixar o seu like aqui embaixo e, se possível, se inscrever. E comenta aqui embaixo se você sente esse tipo de dificuldade na hora que aprende matemática ou não. E aí, o primeiro problema que eu quero trazer para vocês é um problema geral, tá? Isso não é apenas sobre você ou necessariamente de um público específico, que é a falta de base. O maior inimigo de qualquer matéria, eu posso dizer assim, é a falta de base. Então, é basicamente como se você estivesse tentando construir uma casa e, ao iniciar a construção, você iniciasse a construção pelo telhado. Não faz muito sentido. Você precisa primeiro começar a construção pela fundação. Você precisa preparar o terreno. Depois você precisa preparar as vigas que vão manter a sustentação da casa. Então, quando a gente pensa na base, e aí eu não estou me referindo apenas na matemática, a gente pode abordar isso para qualquer outra disciplina. Se você não tem uma base sólida, você vai acabar não aprendendo conteúdos mais avançados dentro da matemática. Então, por exemplo, você tem dificuldades em frações, talvez potências, de repente ali a partir de porcentagem. Quando você for mais para frente, para tópicos que acabam envolvendo função, probabilidade, você vai acabar apresentando dificuldade. É como você tentar resolver uma equação e você nem mesmo saber como trabalhar, como se resolve uma equação. Ou tentar ler um livro sem nem saber identificar as letras. Então, você vai sentir dificuldade se você não sente, se você não tem uma base sólida. Como é que a gente pode resolver esse primeiro problema? Voltando às origens. A gente pode pausar o tópico que está sendo trabalhado naquele momento, perceber que o nosso problema é um problema de base e que a gente precisa voltar às origens. De repente, dedicar um tempo para revisar aqueles conteúdos fundamentais, aquela parte de operações com números naturais, revisar aquela parte de operações envolvendo frações, começar a rever todos os conceitos, propriedades que tem ali envolvendo potência. Aí, quando a gente começa a trabalhar com essas operações básicas e ver que já está começando, inclusive, a progredir, a gente pode depois passar para conteúdos, de repente, um pouco mais intermediários. Você vai sentir que, com uma base sólida, o aprendizado acaba fluindo. Tá? Esse problema é geral, então, esse é o nosso primeiro problema, é a falta de base. Vamos para o problema número 2, que seria uma falta de estratégia de estudo. Como assim uma falta de estratégia de estudo? Eu comento isso sempre nas minhas aulas de mentoria, comento isso sempre aqui no meu canal. Se você não tem uma estratégia de estudo, é muito difícil que você consiga aprender um conteúdo dentro de matemática. A matemática ela vai exigir prática, tá? Ela exige que você pare de estudar de forma passiva e passe a estudar de forma prática. Você veja o conteúdo e você já pratique. Então, ler apenas a teoria sem colocar ela em prática é um dos principais erros que a gente vê dentro da matemática. Então, é como se você tentasse, sei lá, aprender a andar de bicicleta apenas assistindo vídeos. Ou você tentasse aprender a dirigir apenas assistindo vídeos. Se você não sobe na bicicleta, ou se você não entra no carro e começa a tentar aprender, melhor, colocar em prática os conceitos que você viu, é muito difícil que você aprenda. Então, o que a gente costuma recomendar? Qual seria uma solução para a gente ter uma boa estratégia de estudo? Claro que varia sempre de pessoa para pessoa, mas no geral, o que a gente poderia fazer? Poderíamos ler ou aprender o conceito, daí você pode assistir uma aula no YouTube, assistir uma aula na escola, assistir alguma aula aqui no meu próprio canal, ver uma aula da mentoria, começar a assistir toda a teoria, tá? Terminei de assistir a teoria, aí eu vou passar a revisar essa teoria resolvendo os exercícios ou exemplos que sejam considerados fáceis, para você primeiro começar a entender como é que essa teoria se coloca em prática. E aí eu ressalto
esse ponto como sendo muito importante, porque não adianta você tentar dar um passo maior do que suas pernas podem. Então o ideal é que a gente comece com os fáceis, para inclusive ver como é que as fórmulas elas se utilizam, tá? Então você vê elas na prática, tá? Aí depois a gente pode começar a avançar dentro das questões, pegar exercícios mais intermediários e talvez questões de vestibulares. E um ponto crucial dentro da estratégia é que mesmo quando a gente erra, a gente acaba esquecendo de revisar por que erramos. Então talvez seria interessante, sempre que você errar, parar e fazer uma análise para acabar vendo por que a gente está errando. E, se necessário, revisar o conteúdo para ver se a gente não aprendeu a teoria de uma forma suficiente para conseguir progredir dentro dessa matéria. Então, o que eu recomendo? Leia ou comece pela teoria, passe para os exemplos fáceis, os exercícios fáceis. Depois, se possível, a gente vai progredir para as questões mais intermediárias, um pouco mais com a cara do vestibular ou da prova que você vai acabar realizando. E aí sim, em seguida, fazer uma análise em relação às questões que você errou, se você precisa revisar a teoria ou não, tá? Tem outras dicas que eu acabo dando sempre para os meus alunos, tanto dentro da mentoria, como inclusive pelas próprias redes sociais, que seria interessante, dependendo do conteúdo, você acabar montando um resumo, um formulário. São dicas extras que eu costumo dar envolvendo essa ideia do método de estudo, tá? Formulários são muito práticos quando a gente trabalha a parte de geometria. Resumos são excelentes quando a gente trabalha uma parte, por exemplo, de aritmética, tá? Então, o ideal nesse nosso segundo problema, que é a falta de método de estudo, é verificar essa forma como a gente está estudando ou não está sendo de forma correta, tá? Vamos para o problema número 3. Esse problema ele é geral, tá? A grande maioria não aceita que tem esse problema, que é o medo de errar. O medo a gente sabe que nos paralisa, tá? O medo paralisa qualquer pessoa. E muitos estudantes evitam tentar resolver questões porque não querem vencer os erros. Eles não querem ver que eles estão errando. E isso, é claro, acaba impedindo o próprio aprendizado. Então, pensa como se fosse um atleta. Ele só vai melhorar a sua performance a partir dos seus treinos e errando nos treinos, tá? Na matemática é a mesma ideia. A gente só vai conseguir progredir dentro da matemática quando a gente erra, quando a gente percebe dentro das questões o nosso erro, e a partir dessa percepção ou dessa análise, a gente vai consertando nossos erros. Foi um erro de interpretação, apliquei a fórmula de maneira errada. Então, esse medo de errar acaba paralisando muita gente e impedindo de tentar resolver exercícios. Eu lembro que eu trabalho já há alguns anos dentro de turmas vestibulares e militares, e eu cheguei a trabalhar com alguns alunos que eles pegavam toda a teoria e na hora de passar para a lista de exercícios eles não gostavam muito, porque eles acabam errando muito e se sentiam mal, menosprezados talvez em relação à turma, por serem os únicos que estavam errando. Então, esse medo de errar acaba paralisando muitos alunos, muitas pessoas, na hora de tentar aprender um determinado conteúdo. O ideal é que você erre mesmo, tá? Muitos de nós, professores, antes da gente começar a se tornar, não digo talvez profissionais, mas a gente começar a trabalhar o conteúdo com mais excelência, a gente errou inúmeras vezes, a gente erra todos os dias. Então é ideal que você também perca esse medo de errar, tá? Aceite o erro como uma parte do processo. Quando a gente erra, a gente analisa o motivo pelo qual estamos errando, e a gente tenta resolver novamente até que consiga acertar. Esse é o principal ponto que a gente precisa levar em consideração com o medo de errar. E esse é o nosso terceiro problema. Vamos comentar o quarto problema. Se até que uns desses três já é algum problema que você percebe que é seu, deixa aqui nos comentários para eu saber. Me fala, poxa, Nelson, essa dica foi interessante, acho que eu vou colocar em prática. Também deixa aqui nos comentários qual outro tipo de problema você enfrenta na hora de tentar aprender matemática. O quarto problema é um problema de comparação. Se comparar com os outros. Tentar comparar a sua jornada com a de outras pessoas. Tá? Isso é muito mais fácil de perceber em turmas de vestibular e militar de curso, onde a gente acaba misturando pessoas que estão já há 2, talvez 3 anos tentando, com pessoas que vão tentar pela primeira vez aquele vestibular, tá? Ou aquele concurso. E aí essas pessoas que estão tentando pela primeira vez, elas acabam vendo o seu colega,
tá? Eles comparam a jornada deles com a jornada do colega e veem que o colega está progredindo muito mais rápido que eles, mas não levam em consideração que o colega ele já está talvez 2 anos na frente do que ele. Então, a comparar jornada, a sua jornada com a de outros colegas, pode ser um grande sabotador. Cada pessoa acaba tendo o seu tempo de aprendizado, isso é normal. Então, uma pessoa que inicia hoje, talvez ela possa progredir muito mais rápido do que alguém que está 1 ano tentando. Assim como uma pessoa que está 2 anos tentando, a sua jornada, seu tempo de aprendizado, ele costuma ser muito mais rápido do que alguém que está iniciando hoje. Então, sinta o seu tempo, tá? Sinta o seu tempo de aprendizado. Costumo dizer isso sempre para os meus alunos de mentoria. Não compare os resultados seus com os resultados dos outros. Compare seu resultado com o seu resultado anterior. Sempre tente comparar com a sua jornada do seu eu anterior. Então, se seu amigo entendeu com mais facilidade, sei lá, função quadrática, existe um porquê atrás disso, tá? Agora, compara o seu eu de hoje com o seu eu de antes e veja se esse tópico, função quadrática, você está conseguindo progredir dentro dele. Então, tenta não comparar sua jornada com a de outros colegas. Isso pode ser um grande problema no seu processo de aprendizado. Foque no seu progresso, tá? E compare-se com o seu eu de ontem, que isso vai te ajudar muito a progredir dentro, não só da matemática, mas eu acho que dentro de qualquer área, tá? Então, tenta evitar fazer comparações com a de outras pessoas e compare você com você mesmo, com o seu você de ontem, tá? Esse é o nosso quarto problema que eu costumo ver muito surgir, tá? Eu tenho eu tenho praticamente 10 anos de sala de aula e eu vejo que sempre quando a gente inicia uma turma, a gente vê esse problema sendo muito nítido, pessoas tentando se comparar com as outras. E o ideal é que você se compare com você mesmo, tá? Quinto problema é falta de motivação ou clareza nos objetivos. Esse é o nosso quinto problema. E o que eu quero dizer com talvez falta de motivação ou não ser muito claro nos seus objetivos? É que se você não sabe o porquê você está estudando, fica muito difícil a gente manter o foco. Então, se você não sabe por que escolheu aquele concurso, se você não sabe por que escolheu aquele curso, vai ficar muito difícil para você focar nos estudos. E aí, muitos estudantes acabam dizendo e culpando, talvez, a matemática, falando, eu odeio a matemática, mas não acabam percebendo o impacto que isso acaba tendo no seu futuro. Às vezes, a motivação do curso que você escolhe é o que vai te ajudar a perceber que a gente não odeia a matemática tanto assim. A gente odeia errar, tá? A matemática é onde a gente mais acaba errando. Então, se a gente sabe por que estamos estudando, se nós sabemos qual é o nosso principal objetivo, esses problemas de odiar matemática, eu odeio, sei lá, história, eu odeio geografia, acabam se tornando menores e a gente acaba passando por eles. Eu acho que, independente do curso que a gente acaba escolhendo, independente da prova, se você escolhe, por exemplo, uma prova do Enem, se você escolhe uma prova militar, se a gente não tem uma motivação, se a gente não tem clareza nos nossos objetivos, a gente vai acabar perdendo o foco, tá? E essa motivação, esse foco nos objetivos que vai te ajudar, talvez não a gostar da matéria, mas a conseguir não odiar e passar a aprender o que é necessário, tá? Saber matemática pode ser a sua diferença na hora de passar no concurso ou no curso dos seus sonhos. Pode ser o seu diferencial. A gente pode ver isso, inclusive, nos últimos dias saiu o resultado do Enem. A gente sabe que no Enem, matemática é a matéria que tem o melhor TRI. Então, ela é o seu diferencial. Você não precisa de uma grande quantidade de acertos para ter uma nota muito boa. Diferente de outras áreas, como a área da natureza e a área de humanas, onde você precisa de um número muito alto de acertos para você ter uma nota muito boa. Então, o seu diferencial pode estar dentro da matemática. Então, defina um objetivo, tá? Coloque no papel o que eu quero. Eu quero, nesse caso, passar em tal concurso. Para passar em tal concurso, eu vou precisar dominar a matemática. Aí, você já tendo mais clareza nos seus objetivos, com isso em mente, você já consegue ganhar a motivação que precisa para enfrentar os seus desafios, tá? Os desafios que eu vou ver aqui para frente. Conte sempre com a gente, tá? Porque às vezes nós como alunos acabamos perdendo muita motivação. Nós, eu digo porque nós professores, um tempo inteiro a gente está estudando, perde foco, acaba deixando de lado. Eu mesmo tenho
tópicos que eu passo a estudar, acabo deixando um pouquinho de lado, perco o objetivo, a clareza, o foco, acabo desistindo, vocês também acabam passando pelo mesmo processo. Então, se você tem clareza nos seus objetivos, você sabe o que você quer, você consegue ir atrás deles, tá? Então, vimos que hoje os maiores ou as maiores dificuldades que a matemática acaba causando podem acabar sendo um problema de base, podem acabar sendo uma estratégia de estudos errada, pode acabar sendo o medo de errar, tá? Então, esse medo que te paralisa na hora de tentar fazer as questões, pode acabar sendo a comparação com outras pessoas, tá? Você está se comparando com os outros, a sua jornada com os outros, e a falta de motivação. Você já sabe quais são os principais problemas que a gente enfrenta na hora de aprender matemática, mas agora você também já sabe como superar cada um deles. Então, se você sabe que matemática é um problema seu e você se identificou com alguns desses problemas, deixa aqui nos comentários. Eu posso te responder e te dar uma dica extra para que você possa acabar superando um de seus desafios. Tenta encarar a matemática como se fosse um desafio e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Uma oportunidade de você se destacar dentro do seu curso, tá? Ou do concurso que você almeja. E tenha em mente que com muito esforço e prática você pode acabar mudando a sua relação com a matéria e assim alcançar seus objetivos, tá? Então tenha isso sempre em mente, que a matemática é desafiadora, tá? Ela acaba sendo difícil para a grande maioria de pessoas, mas encara ela como uma oportunidade de você acabar se destacando dentro do seu concurso que você está almejando, seja vestibular ou militar, e com muito esforço e prática tenha noção que a sua relação com essa matéria pode mudar e você pode acabar atingindo seus objetivos, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve, por favor, para dar uma ajuda no canal. E me conta aqui nos comentários qual desses problemas você já enfrentou e como você está fazendo para lidar com eles. Então, por hoje é só. Um forte abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima aula.